Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se e você já estará inscrito. Se você também puder me ajudar, deixando seu like, seu comentário, ficarei muito grato. Peço também que você, se puder, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Por que você fala sempre que você é apenas um publicano? Tá? Por que esse canal tem o subnome apenas um publicano? Eu já expliquei aqui no primeiro vídeo dessa nova fase do canal, mas eu sei que você pode ter chegado agora, sei que você talvez não conheça a história. É simples, ele é baseado num blog que eu tenho na internet, um blog onde eu escrevo, na verdade, né? E ele tem esse nome, né? Tem misericórdia de mim, porque eu sou apenas um publicano. E ele é baseado na parábola, né? Onde Jesus conta, né? A respeito do publicano e do fariseu. O quanto que o fariseu falava, o quanto que ele fazia jejum, o quanto que ele dava o dízimo, o quanto que ele fazia as coisas, né? E o publicano, ele só dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E ele nem ousava olhar para o céu. É isso que nós temos que ser, apenas um publicano que sabe que é pecador e que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa. E falando nisso, falando sobre, né, pessoa que ao fazer jejum acha, né, que pode requerer do Senhor alguma coisa, como esse fariseu da parábola, né? E eu quero trazer o que é o significado do jejum. Qual é o jejum que agrada a Deus e como nós devemos jejuar a Ele. Eu não vou te dizer como que você vai fazer o seu jejum. Isso é algo específico. Cada pessoa tem uma facilidade, outra uma dificuldade, tem questões de saúde envolvidas. Então, eu não vou dizer para você o jejum que você deve seguir. Porque não adianta eu jejuar por coisas banais. Não adianta eu querer jejuar por coisas que Deus não aprova, porque isso não muda Deus. Assim como eu falei no último vídeo, se você ainda não assistiu, no final desse vídeo vai estar um card escrito, né, a respeito desse vídeo, né, que o sacrifício não compra Deus, assim como o jejum. O sacrifício é de Deus? Sim. O jejum é de Deus? Sim. O voto é de Deus? Sim. Mas eles não compram a Deus. Eles não mudam a natureza de Deus. Ele não muda a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. A tua vontade pode até ser boa, ela pode até te ser agradável, mas ela só é perfeita se for da vontade de Deus. Você entende isso? Então vamos falar a respeito disso. Abra lá a sua Bíblia em Isaías 58, versículo de número 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isso é o Deus falando para o profeta. Todavia me procuram, cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Quer dizer, era costume as pessoas acreditarem que ao fazer jejum, elas tinham um direito ali a 3 desejos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Ou seja, não é porque eu estou jejuando, não é porque eu estou sacrificando que eu vou ter do Senhor aquilo que Deus não quer para a nossa vida, que não está preparado para a nossa vida. Entenda uma coisa, as bênçãos de Deus, elas enriquecem, elas não acrescentam dores. E é exatamente por isso que Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, né? Aquilo que nós queremos, melhor dizendo. Porque nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Por isso que ele diz lá, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque Ele tem coisas para as nossas vidas que nosso coração, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós. Então não adianta você querer brigar com o céu para Deus te dar alguma coisa que Ele não quer para a tua vida. Por que Ele não quer? Porque Ele é teimoso? Não, porque Ele sabe de todas as coisas. Então o jejum não agrada a Deus se não tiver com o caráter de Deus, baseado na palavra de Deus. Você entende isso? Ao versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto.
Não adianta você querer que Deus mude o seu caráter, a sua vontade, porque você está fazendo um sacrifício, um jejum, um voto. Se a tua vida, se o desígnio do teu coração não estiver alinhado com o dele, ele não vai conceder, porque o jejum e o sacrifício não compram a Deus. A gente faz voto ao Senhor para pedir, para Deus abençoar, isso é de Deus. Mas se a minha vida não estiver sendo um sacrifício, como que você acha que o teu coração vai estar? Se você só faz a tua vontade. Será que o teu coração está alinhado com Deus porque você só faz a tua vontade? Então, aquilo que deseja o teu coração, será que ele não está te enganando? Será que isso que você deseja, o trabalho, o emprego, o relacionamento, será que é isso que Deus está preparando para a tua vida? Será que você não está pedindo algo que Deus não aceita? Ou porque Deus sabe que não vai dar certo, ou porque Deus sabe que se Ele te der, Ele vai te perder? Deus não quer te perder, amados. Então Ele quer te dar aquilo que não vai tirar você da presença dEle. Você entende isso? Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como a um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Não adianta você se humilhar, não adianta você se prostrar se você não obedecer. A obediência ainda é um dos maiores mandamentos ao Senhor. Não adianta você cantar, não adianta você louvar, não adianta você adorar, não adianta você trazer palavras de amor, trazer cânticos, trazer submissão na questão do sacrifício, na questão do jejum, se a tua vida não for um sacrifício vivo, se a tua vida não for um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Não adianta você fazer todas essas coisas se o teu caráter não está transformado por Deus, se as tuas petições ainda não estão aliadas com aquilo que a palavra de Deus prega. Tem gente que faz jejum, oração para pedir para Deus tatuar o seu braço, o seu corpo. Então a tatuagem não é de Deus? Não. Então eu falo com toda certeza. Ah, mas é Levítico que fala sobre isso, e essa palavra aí era para os levitas, os sacerdotes. Primeira coisa, a palavra de Deus fala: vós sois reis e sacerdotes. Segunda coisa, a palavra de Deus fala: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Se Deus vedava isso aos levitas, quanto mais ao templo do Espírito Santo. Isso não é nem necessário estar por escrito, gente. É o caráter de Deus que você precisa enxergar. É o caráter de Deus que você precisa entender. E você só vai conhecer o caráter de Deus, o coração de Deus, se você tem um relacionamento íntimo com Deus. Mas é impossível se aproximar de Deus sem renúncia. É impossível ter plena intimidade com Ele se você não despir a sua vaidade. Você entende isso? Versículo de número 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Ou seja, a pessoa ainda está amarrada com pensamentos do mundo, com desejos do mundo, com relacionamentos que o mundo impõe. A pessoa está ligada à impiedade. O que é impiedade? Aquele que não pratica a piedade, aquele que não pratica as obras do Senhor, que desfaça as ataduras do jugo. O que é o jugo? O jugo era usado, né, para amarrar um boi ao outro, para que eles puxassem as carroças e não fosse cada um para um lado. O jugo é exatamente isso, fazer a pessoa andar num só caminho, seguindo a vontade daquele que está sobre as rédeas. E a palavra de Deus está falando, tira as ataduras do jugo. Porque o que é o jugo? O jugo é aquilo que tem domínio sobre a tua vida. Ele está falando para você tirar o jugo do mundo, do pecado. Você entende isso? E que deixes livres os quebrantados e despedace todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu cubras e não te escondes da tua carne. Além de estar falando aqui literalmente, também está falando espiritualmente. Por exemplo, quem que é o pão da vida? Jesus Cristo. E tem pessoas que dizem servir a Deus, mas quando vê uma pessoa que não conhece a palavra, que está faminta, sem saber da palavra de Deus, né? Porque ela está no mundo, ela busca prazeres momentâneos, ela busca subterfúgios para tirar ela da dor que ela sente, da ausência de Deus, sem ela saber, né?
E você está negando o pão para não ofender, para não perder a amizade. Versículo 7 ainda: e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te responde da tua carne. Quer dizer, às vezes a pessoa está ali para ouvir uma palavra, está ali para ouvir uma palavra, e você está negando, porque você não quer ter uma inimizade. Será que esse é o jejum que você tem feito a Deus? Ou que você não está fazendo para Deus? Fica aqui o questionamento. Versículo 9: então clamarás, e o Senhor te responderás, e gritarás, e ele dirá: eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo e o estender de dedo e o falar vaidade. O jugo, né, já falei, o jugo do pecado, o estender de dedo, acusação. A gente não tem que ser um agente do juízo, de estender o dedo, de condenar pessoas ao inferno. Mas nós temos que ser agentes de justiça, clamar por justiça. O que é justiça? Justiça é dar a alguém aquilo que lhe é devido, ou devolver. Trazendo para a gente aqui, justiça é clamar pela presença de Deus, para clamar para que as pessoas venham ao conhecimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus prevaleça, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é o caminho que conduz à vida eterna. Então nós temos que ser essas pessoas, não agentes do juízo, porque os agentes do juízo, né, eles são, né, pessoas que Deus usa para trazer juízo, mas o juízo que vem sobre elas é muito pior, principalmente quando for pessoas de Deus. Um exemplo, Nabucodonosor foi um agente de justiça de Deus para punir o seu povo, mas o juízo que Deus trouxe sobre Nabucodonosor foi muitas vezes pior. Então nós temos que ser agentes de justiça, clamar por justiça, um posicionamento de justiça, segundo a palavra de Deus, como Daniel. Ele estava ali na mesa do rei, mas ele não comeu da sua comida, porque ele era um agente de justiça. Ele posicionou aqui: eu não como. Assim como ele também, seus amigos, não se dobraram, né, à imagem que o rei fez. Posicionamento, clamando por justiça, porque eles viram que aquilo não era a justiça de Deus. Então, quando veio o juízo sobre a vida deles, Deus foi lá e salvou, porque eles clamaram por justiça. E o falar vaidade são coisas que nós pregamos, né, para adequar muitas vezes a nossa vontade à palavra, né? Então a gente dá uma atualizada ali na palavra, com opiniões: que Deus não pensa assim, que Deus não pensa assim, que Deus não é amor. Tá, mas cadê a base bíblica? Cadê a base bíblica, minha filha? Cadê a base bíblica, meu filho? Ou para você estar assim, dando um golinho no pecado, para você estar dando uma beliscadinha no pecado, uma fugidinha no pecado. Cadê a base bíblica? Que Deus entende, que Deus sabe que eu sou jovem, que Deus sabe que eu sou sozinha, que eu sustento minha filha, meu filho sozinho. Deus sabe. Mas Ele quer que você seja um agente de justiça. E não fale vaidade só para apaziguar teu coração, só para que você se sinta em paz, né? Como ele falou aqui: clama em alta voz, não te detens, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Você tem que clamar pela palavra de Deus. Você tem que clamar para confessar a tua transgressão, o teu pecado, e você se prostrar à vontade de Deus. E não querer que Deus te aceite com o seu pecadinho, não. Você entende isso? Versículo 10: e se abrires a tua alma ao faminto, já falei, fartares a alma aflita com a palavra de Deus, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que procederem de ti edificarão lugares antigamente assolados. Davi quis construir um templo. Mesmo com o relacionamento que Davi tinha com Deus, Deus falou: você não vai construir, porque você tem sangue nas mãos. Mas, por causa do teu relacionamento, por causa do que você construiu comigo, Davi, do relacionamento, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha me desobedecido, o teu clamor, a tua sujeição, a tua obediência, né, a tua renúncia, Davi, o teu arrependimento, isso vai trazer para a tua casa, Davi, um lugar de onde vai sair procedências, vão sair edificadores. O primeiro foi Salomão, que edificou um templo. E o outro, Jesus Cristo, que derrubou o templo e construiu em 3 dias.
Então, o reino da vida permanece por causa do relacionamento que teve com Deus. E a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. De ti procederem edificadores os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de rotura. Sabe o que é rotura? Brecha. Sabe que quando a pessoa que conhece a Deus, tem um altar com Deus, mas ela se desvia, ela faz o quê? Tem um altar rachado, um altar com rupturas. E a palavra de Deus está dizendo que se você criar um relacionamento com Deus, de um relacionamento de submissão, de quebrantamento, de jejum, de sacrifício, mas principalmente de sujeição, é isso aqui que vai acontecer, não só na tua vida, mas na tua geração. E chamar-te-ão reparador de ruptura, reparador de altar e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do, se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade, no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acha, é aquilo que a palavra de Deus diz. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando eu sou um agente de justiça, um agente que clama por justiça, o clama pela vontade do Senhor, então eu vou ter um lugar em Deus que vai me garantir, não prometer somente, vai me garantir todas essas coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Viva o Senhor Jesus.